Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos abrir a santa palavra de Deus. Eliardo, o retorno ali, o que houve? Parou? Tá, mas aqui é o principal, tá? Louvado seja Deus. Pois bem, está com a Bíblia em mãos, palavra de Deus. Vamos abri-la em Romanos capítulo 16, versículo 25. O tema desta mensagem de hoje, encerrando esta grande série do livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma o seu grande tratado de teologia. Versículos 25 a 27, a grande conclusão de Paulo: o Evangelho, poder para salvar e poder para confirmar, glória pelos séculos dos séculos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Júnior, pode tirar um pouquinho de agudo e só força para mim, só um dedinho. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, 21, esse é o 25, vamos ao 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Senhor amado, Deus vivo, fiel e verdadeiro, que honra, meu Deus, que honra o Senhor me dá de poder completar hoje, depois de quase 1 ano e meio, o estudo com a tua igreja do livro de Romanos. Está uma realização pastoral, teológica, ministerial, porque esta epístola trata do evangelho, da justificação, do perdão, da redenção, da salvação, da paz com Deus, da santificação, do selo do Espírito Santo, a herança, a coerência com Deus, com Cristo, e a herança em Deus. Trata sobre o livramento da condenação, trata sobre as alianças, o que foi feito do povo de Israel e o que é feito do povo gentílico, da soberania de Deus, do trato de toda a doutrina na vida cotidiana, na família, no casamento, no trato com a sociedade, o pensamento, a renovação da mente, a própria oração, meu Deus, a relação do cristão nos dias de luta, de questões adversas, de problemas, como o teu amor é derramado sobre nós, nos fortalecendo, nos capacitando, nos elevando, meu Deus, a uma vida superlativa, poderosa, uma vida cristã de fato, sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Ó meu Deus, chegamos ao capítulo 16, capítulo 16 nos mostra, Pai, o coração vibrante da igreja primitiva, tantas saudações, tanta gente cooperando, ósculo santo, abraços, beijos, calor humano, uma carta doutrinária e ao mesmo tempo uma carta extremamente relacional. A igreja, os irmãos de Corinto, servindo de base para Paulo escrever aos irmãos de Roma, que a maioria deles ainda não conhecia, mas já os respeitava como autoridade apostólica. Ó Deus, esta é a igreja, é o teu povo.
E queremos encerrar esta manhã, esta série, com a grande conclusão do apóstolo Paulo. A dosologia, o louvor, o reconhecimento. Depois de tanta sabedoria de Deus desdobrada, o grande convite para a adoração. Nós oramos, Pai, em o nome daquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, diga amém e amém. Louvado seja Deus, amados irmãos. Muito obrigado, pastora, graças a Deus. Ovelhinhas amadas, família na fé, povo de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que são cabeça e não são cauda, povo eleito, redimido e abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A dosologia, as palavras de Paulo finais, de louvor, de adoração, é o grande finale, é o clímax de uma carta que o apóstolo Paulo dedicou a expor a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Uma carta que Paulo se dedicou a expor as implicações tanto para judeus quanto para gentios. Ou seja, os desdobramentos dos planos de Deus na história. A história do mundo, diz o teólogo, é a história de Deus. É a história de um relacionamento salvífico que Deus estabelece com o seu povo, resgatando do mundo, resgatando das trevas, resgatando-os das mãos do inimigo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, gente de todo o povo, dentre aqueles que, onde o plano revelacional de Deus começou. Pastor, porque o Antigo Testamento, essa coisa não é muito clara. Nos parece que somente o povo judeu era o povo de Deus. Nós precisamos entender que a revelação de Deus é progressiva. Ela vai progredindo, ela vai aumentando, ela vai crescendo. E hoje conhecemos muito mais do que naquela época. Então Deus começou um plano, mas desde o primeiro hebreu, que foi Abraão chamado, você veja, às vezes você vê aqui, lá chegou o português, chegou o carioca, chegou o baiano, chega aí baiano, dá um pulinho aqui, opa, meu irmão, como vai? Então, é assim, hebreu por causa de que, ou porque ele tinha alguém na sua ascendência chamado Éber, ou na verdade porque ele veio do outro lado do rio. Ele atravessou o rio, o Hebreu. Então lá vem o hebreu. Então ali passaram a ser chamados os hebreus. Depois de Jacó, teve o nome transformado para Israel, os israelitas. Depois da volta da Babilônia, que 10 tribos sumiram e só voltou a tribo de Judá, especialmente, passou a ser chamado os judeus, conforme nós conhecemos. Mas desde o primeiro hebreu chamado, qual foi o propósito e o plano de Deus? Hebreu chamado Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Lá já estava o teu nome e a tua família, em nome de Jesus. Lá já tinha plano de Deus para alcançar você aqui no Rio de Janeiro, em qualquer estado onde você está agora. Você sempre esteve na mente e no coração do nosso Deus. E esse plano vem se desdobrando. Nós vemos, amado, para entender uma fórmula de logaritmo. É difícil, até hoje eu não entendo aquele negócio direito. Você imagina entender o coração de Deus, entender as promessas, as alianças, as profecias. Todo o pacto é algo que somente se dá por revelação. Então, o propósito de Paulo, ao concluir, ele escreveu a carta de Romanos, mostrando tudo isso, e ao concluir com esta dosologia, esse hino, esse cântico, esta adoração, é um propósito deliberado, é um propósito estratégico, não é algo ao acaso, ele tem propósitos com isso. Ele está ecoando
nesses últimos versículos, a linguagem e os temas de toda a carta. Ele está fechando um círculo que os teólogos chamam de inclusio. Está fazendo uma inclusio. Por quê? Imagine aqui a moldura de um quadro. Ele começa um texto lá na introdução de uma forma e ele faz uma moldura, ele faz uma inclusio, ele fecha o círculo tratando de temas. É o mesmo que a sabedoria de Deus está lá, como nós já estudamos isso no livro de Marcos. Marcos capítulo 16, os últimos versículos, alguns teólogos acham que não foi o evangelista que escreveu, porque tem uma linguagem diferente. Não tem uma linguagem diferente. O que ele está fazendo é pegando naqueles últimos versículos temas de todo o Novo Testamento. Ele está fazendo uma ponte, um quadro, está fechando um mosaico, está dizendo, esta é a vontade de Deus. Porque as pessoas precisam entender que a Bíblia Sagrada tem um autor, e o autor deste livro chama-se o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que inspirou os autores, escritores humanos. Então, Paulo faz esse fechamento de quadro, e note que o versículo 25a fecha com 1 a 4, 25b fecha com 1, 2, 16, 26b fecha com o primeiro capítulo, versículo 5 a 7. Então, primeira parte, o Evangelho de Deus é a proclamação de Jesus Cristo. Então nós vamos destrinchar, acabamos de ler o texto básico, nós vamos ler de novo agora. Vamos lá, versículos 1 a 4 de Romanos capítulo 16. O Evangelho é a proclamação. Paulo está fechando a moldura no último capítulo, o que ele falou lá no início. Vejamos senão, ele diz assim: por Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? De Deus. Você está aqui ouvindo o evangelho de Deus, por um servo enviado, somos todos enviados em Cristo Jesus, mensageiros de Deus, o qual, evangelho de Deus, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a quem? A seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber quem? Qual é o nome dele? Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, Deus seja louvado. Então você pode fazer, irmão, essa declaração de fé. Levante uma das suas mãos e diga assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus Cristo é o único, suficiente, eterno Salvador da minha vida. Entrego minha vida nas tuas mãos, Jesus. Todos os dias eu faço isso, Pai. Tu és o nosso Senhor e o nosso pastor. Esse é o evangelho que te salvou, amado. Eu vou lhe dizer uma coisa: nem se o inferno quisesse muito, ele poderia arrancar o selo da salvação da nossa vida. Nós somos de Jesus. A palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está nas mãos de Deus, está nas mãos do Pai. Esse é o evangelho seguro, o evangelho de Deus, é o evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E diz que ele foi proclamado desde as escrituras do Antigo Testamento. Você sabe quando foi a primeira proclamação do evangelho? Gênesis capítulo 3, versículo 15. O conhecido proto-evangelho. Lá quando o pecado entrou no mundo, Deus proclamou: tu lhe ferirás, serpente, ao calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. A semente da mulher, Jesus Cristo. Todos nós somos semente dos homens.
Jesus Cristo foi o único que foi semente da mulher. Não teve participação de homem ali. Foi obra do Espírito Santo de Deus em Maria. Então a semente da mulher, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, nascido homem, destruiu na cruz do Calvário as forças de Satanás. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Quando Jesus saiu daquele deserto, vencendo Satanás no deserto, ao sair dali, Jesus começou o seu ministério. E o que ele fez? Amarrou demônios, expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, evangelizou, pregou a palavra, multiplicou, fez milagres. Ele estava dizendo: não há poder maior do que o reino de Deus nesta terra. E se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, em verdade vos digo, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Amado, o reino de Deus chegou na tua vida, amado. O reino de Deus já está presente no teu interior, na tua vida, no teu espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Diga assim: obrigado, Jesus, porque o meu corpo é um altar, é um templo de adoração. Toma conta totalmente, Senhor, da mente, do coração, da alma, das emoções, de todas as palavras que saem da nossa boca. Nós somos chamados a crescer à medida, à estatura de Cristo Jesus. Amado, você é um pequeno Cristo em Jesus Cristo. Quando nós estamos andando nessa terra, está andando um pequeno Cristo, uma pedra viva. Pedra viva, ele é a pedra angular. Foi isso que ele disse a Pedro, e os romanos confundem. Ele disse: olha, tu és Petros, tu és pedra pequena, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, edificareis a minha igreja. E o que é que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, proclamado desde o Antigo Testamento. Olha o versículo 2, ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas. Aonde? Nas sagradas escrituras. Amado, que sagradas escrituras aqui Paulo está se referindo? É o Antigo Testamento. Aí alguns pregadores, algumas ovelhas que não estão sendo bem instruídas: não, o Antigo Testamento é Velho Testamento. Amado, essa expressão Velho Testamento nem cai muito bem. É Primeiro Testamento. Que velho, sabe, amado? Toda a Bíblia Sagrada é inspirada e é útil para educar e abençoar a igreja de Jesus. Agora, quando a gente usa o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí não tem problema estar no Antigo Testamento, não é verdade? Aí não tem problema. Não, amado, eu vou lhe dizer, toda a Bíblia é para nós. E de fato eu declaro: o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Não vai faltar paz na tua vida, não vai faltar alegria, não vai faltar a provisão para o teu dia a dia, porque aquele que fez a promessa, aquele que prometeu desde o Antigo Testamento, usou a boca dos profetas, nunca falhou e jamais falhará. Você pode dizer isso? Nunca falhou e nunca falhará. Jamais falhará. E se o Golias aparecer, ele vai cair. E se o leão rugir, ele vai fechar a boca. E se o urso vier, Deus vai te dar a vitória, amado. E se a morte aparecer, vamos ser recebidos em glória. Vamos ser recebidos em glória pelo Senhor. Este é o evangelho prometido. Então o evangelho proclamação de Jesus, desde o Antigo Testamento até a consumação dos séculos, e jamais passará, porque céus e terra passam, mas a palavra não passa. E o evangelho revela o plano de salvação a todas as nações. Isso está já no contexto de hoje, da mensagem de hoje, 16, 25 a 27, e está já no início do livro. Paulo já entra de sola falando isso tudo e faz uma inclusio. Ele está no final do livro lembrando: meus amados, é isso aqui, esse é o plano de Deus, é isso que Deus está fazendo. Gente, este homem é um mestre da teologia, esse inspirado por Deus.
Olha lá, a salvação a todas as nações, versículo 5 a 7. Ele diz assim: por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Ô amado, você tem a graça de Deus na tua vida? E você também tem apostolado de Deus na sua vida. Você é um enviado de Deus nesta terra, amado. Você é um embaixador de Cristo. Diga: eu creio nisto. Diga aí para o teu amado irmão: meu irmão, você é um embaixador de Cristo. Embaixadora, embaixador de Cristo. Aleluia. Você tem autoridade de Deus na tua vida, amado. Quando você entra numa casa, nós vamos estudar isso no Evangelho. Ele entra na casa de alguém, qual é a coisa que você diz? Paz seja nesta casa. Você é um embaixador de Cristo, está levando bênção à casa de alguém. Você entra na casa do Senhor com ações de graça, você é um embaixador de Cristo, você está trazendo as boas novas de grande alegria, amado. Olha, eu fiquei muito feliz com o retorno do irmão Marcelo, quando ele disse: pastor, todos se sentiram consolados pela palavra que o irmão levou naquele funeral. Por quê? Porque não era eu era só um servo, um embaixador de Cristo, mas era a palavra de Deus que estava sendo proclamada. Era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que estava sendo falado. Era o nome de Deus que estava sendo glorificado. E onde a presença de Deus está, Ele é o Deus da paz. Ele esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Diga glória a Deus. Então diz que para todas as nações, louvado seja. Diz: graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vocês. Irmãos aqui da comunidade cristã, estão ouvindo pela internet, todos vocês fazem parte desse número, chamados para serdes de quem? De Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Como é bom falar isso. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não sou do mundo. Eu não sou de Satanás. Eu sou de Jesus. Propriedade exclusiva de Deus. Aí ele continua: a todos os amados de Deus, que estais em Roma, que estais no Rio de Janeiro, na Tijuca, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os gentios que ouvem esta palavra, tanto que estão agora lá em Roma, ou em qualquer outra parte do mundo, graça e apostolado sobre a vossa vida, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o grande bandeirante do Evangelho, o grande plantador de igrejas, o maior missionário apostólico, o grande arquiteto da teologia cristã, está nos conduzindo. Porque quando nós ouvimos um final de uma carta, o que nós esperamos no final de uma carta? Tchau, saudações, tchau, fica com Deus, como ele começou a fazer no capítulo 16. Ou algumas pequenas instruções finais. O arquiteto da teologia cristã, ele nos leva a algo maior, a um clímax, a um hino de louvor, que ressoa a majestade e a glória do Altíssimo. Na carta de maior conteúdo teológico e prática relacional do Novo Testamento, este homem pega na sua capacidade humana, mas que estava sendo inspirado por Deus, dentro das suas limitações, ele pega o que podia e diz assim: gente, esse é o plano do Deus glorioso. É isso que o Deus glorioso está fazendo na história. O que é que nós podemos fazer? Bendizer o nome do Senhor, louvar este Deus maravilhoso. Então, Romanos 16, 25 a 27, é mais do que uma conclusão, é um chamado para que nos unamos a ele, a Paulo e aos crentes em adoração a Deus, como verdadeiros adoradores, permitindo desta forma que a verdade exposta no Evangelho e a grandeza dessas revelações transformem os nossos corações e impulsionem
a nossa vida toda a dar glória a Deus, pois Deus nos revela a sua vontade, a sua pessoa e nos confirma neste evangelho. Ou seja, o teu nome está na lista de Deus. Você é convidado a entrar na festa de Deus. Você chega na porta lá do céu e está lá uma listinha lá, São Pedro, está lá, não sei se é Pedro quem é que está lá com uma listinha lá, vamos ver aqui, irmã Deise, deixa eu ver, irmã Deise, Lúcia, irmã Deise tá, pode entrar irmã Deise, irmão Valdécio Júnior, esse daí, para Valdécio, e não está na letra W, não, mas não é com W, pelo amor de Deus, é com V, Valdécio está presente, pode entrar, Valdécio. Você está na lista de Deus. Nós já estamos na lista de Deus, amado. Eliado, não podia esquecer do Eliado. Será que o Eliado vai estar nessa lista, gente? Aí Pedro vai dizer, anjo, vem cá, traga lá o maná, a provisão. Mas é o Eliado. Traga também o fruto da árvore. É o Eliado, gente. Traga logo 12 frutos para ele entrar lá, abastado com as bênçãos de Deus na sua vida e a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amado, estar nessa lista é motivo de regozijo e de alegria. Nós só podemos fazer como Paulo e como a igreja de Roma. Glórias a Deus por todos os séculos. Amém, amém. Então essa dosologia paulina, ela é magnífica e ela traz uma síntese final deste livro de Romanos como uma declaração. Um homem que tinha a sabedoria na ponta da pena para de forma eloquente nos mostrar a onipotência e a sabedoria divina que se manifesta na revelação do mistério da salvação. Mistério da salvação na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode salvar. Um plano eterno de Deus Pai destinado a todas as nações, para que todas as nações obedeçam pela fé, fé que Ele nos deu, fé que Ele nos capacita para a glória do Seu nome, e que assim culmina a vida na exaltação e glória eterna do único que poderia arquitetar todo este sábio e soberano plano, o Deus soberano de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, Ele é o Deus que tem poder para nos confirmar. Diga graças a Deus. Amado, se você está confirmado, é porque Deus é poderoso para confirmar. Se você está firme, é porque Deus é poderoso e Deus é fiel. Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Como é que ele tem garantia de falar isso? Porque ele sabe que Deus é poderoso para confirmar. Olha lá, Romanos capítulo 16, versículo 25, parte A. Diz a palavra, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Por que meu evangelho? Porque ele foi dado a Paulo, foi o primeiro, para que Paulo pregasse essa palavra, o apóstolo dos gentios. O meu evangelho, está dizendo, não confunda com outros evangelhos, que haviam naquela ocasião muitos outros evangelhos judaizantes. Não são os outros, é o meu evangelho. Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho e a pregação, ou seja, a prática, a querigma, a prática, a pregação do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a primeira verdade impactante desse texto é, sem dúvida, o poder de Deus. Amado, o poder de Deus é algo tremendo. Você sabe, tivemos a oportunidade de falar isso, porque as palavras dos homens, em determinados contextos, elas nos parecem distantes. O que a palavra dos homens poderia nos fazer no momento de luto, no momento de dor? Nada. Às vezes há momentos que não é bom nem falar nada, fica calado, só abraça, é a melhor coisa. Porque as palavras humanas, às vezes, são desprovidas, são vazias. Mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é criadora.
Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, criou como? Com o poder da sua palavra. Ele disse e aconteceu. Ele falou e se cumpriu. Ele disse, amado, e Jesus disse, eu confessarei o teu nome diante do Pai. Amado, como é bom ter o nosso nome na boca de Jesus. Como é bom ter o nosso nome na boca do Pai. Amado, isto é simplesmente maravilhoso. Então é o poder de Deus, vem da palavra grega dynamis. Ela quer dizer poder, quer dizer força. Ou seja, é o mesmo poder que foi mencionado no início do livro. Olha inclusio aí, olha o quadro de fechamento que Paulo está fazendo. É um poder ligado ao Evangelho para salvar. Romanos 1, 16 e 17, diz a palavra do Senhor, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, onde o plano começou todo lá, e depois de todas as nações, do grego. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viverá por fé. Amado, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O poder, tudo está voltado para isso, amado. É pelo poder da palavra que a nossa vida é sustentada. É pelo poder da palavra que vencemos Satanás no deserto como Jesus. É pelo poder da palavra de Deus que corações são impactados e tocados e cortados, e juntas e medulas são separadas, alma e espírito, os intentos do nosso coração são discernidos pelo poder da palavra. Por isso a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz, é o dinamis, é o poder criador de Deus. A expressão bará, poder criador, ele só é escrito na pessoa de Deus. Não é dado a nenhum ser humano na palavra de Deus. Quando diz verbo bará, é Deus. Por quê? Porque só Ele tem o poder de criar a nossa vida. E Ele te criou para o louvor da sua glória. Ele usou o poder criador e transformador do Evangelho para tirar você e a mim das mãos de Satanás, das garras do mundo, para arrancar-nos do poder do pecado e dizer, eu santifico esta vida. Como é que o Deus Santíssimo poderia habitar em você e em mim? Porque Ele tem poder para nos santificar, Ele tem poder para nos justificar, Ele tem poder para dizer, você é como meu Filho amado Jesus Cristo, é imagem e semelhança do Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Deus. Então diga, eu sou um Espírito com Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Amado, como é bom adorar este Deus. Ele é lindo, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. Se tirasse Jesus, acabaria com tudo, amado. Mas graças a Deus, Jesus não vai sair da nossa vida. Ele nos amou com amor eterno. Então este poder que é dinamis, é evangelho, é poder para salvar, é poder transformador. Amado, Deus é poderoso para salvar, e Deus é poderoso para confirmá-los em salvação. A palavra confirmar, do original grego, é sterchai. Sterchai significa poder para confirmá-lo, ou seja, poder para pô-lo a salvo. Ou seja, Deus te põe no lugar a salvo, onde o pecado não vai destruir você, onde aquele que ruge como leão não poderá te devorar, porque ele é poderoso para te confirmar. Ele não apenas te salvou e largou você, agora já te salvei, agora se vira, vai, sai, anda sozinho, sai daqui, não quero mais te ver. Não, Ele te confirma, amado. E às vezes a gente incomoda, às vezes dá trabalho. Às vezes Deus bota um anjo e fala, rapaz, não é o suficiente, deixa eu botar outro anjo, esse cara está dando muito trabalho.
Está 100 quilômetros lá, está dando muito trabalho. Vou botar lá uma legião para proteger esse cara. Ele é poderoso para guardar a tua e a minha vida, amado. Ele confirma. Isso está no original grego do texto inspirado. Ou seja, é Deus quem fortalece, é Deus quem afirma, é Deus quem põe a salvo, é Deus quem confere, é Deus que dá estabilidade. Quando você chegar diante do trono lá, para entrar na lista VIP, alguém vai perguntar, está se garantindo em quem? Cara, fala com Deus, porque é Ele quem garante todas as coisas. É Ele quem confirmou a minha vida. Timothy Keller, o grande teólogo falecido há pouco tempo, ele diz assim: o evangelho não é apenas o ponto de entrada para a vida cristã, ele é também o caminho pelo qual prosseguimos, ele é o caminho pelo qual crescemos na vida com Cristo e desta vida desfrutamos. Ou seja, pelo evangelho a portinha se abriu, por Cristo Jesus, entrei no evangelho e agora continua. É de fé em fé, é de fé em fé, evangelho, 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 evangelho. E na glória de Deus, o evangelho vai continuar, porque as marcas de Cristo Jesus, que veio do céu para a terra, sem deixar de ser Deus, mas foi da terra para o céu, sem deixar de ser homem, as marcas da cruz lá estarão, como Tomé. Olha, eu quero ver, toca aqui, Tomé. As marcas estão. Jesus Cristo no alto daquela cruz pregava a maior mensagem do evangelho, era o evangelho vivo, o evangelho salvador, o evangelho transformador, o evangelho que é poderoso para vos confirmar e pôr a salvo por toda a eternidade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 10. Olha o que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para... Ele acha que é leão e como leão fica lá rugindo para devorar. Versículo 9: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, todas as nações. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele toda a glória. Ele faz isso, amado. Ele faz isso. Um crente em Jesus Cristo passa por uma prova e sai dela mais forte ainda. Às vezes no meio da luta a gente chora: meu Deus, se possível passe de mim esse cálice, como num Getsemane, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Mas amado, se existe uma sexta-feira da paixão, existe um domingo de aleluia, de ressurreição. Oh, glória a Deus! Santo é o nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Tudo é Ele, o evangelho é Ele, a salvação é dEle, a obra é dEle, as ovelhas são dEle, o plano é dEle. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra. Ele estava lá no início porque Ele é o alfa, e Ele estará lá no fim porque Ele é o ômega. E Ele está em todo o caminho, amado, porque Ele é o alfabeto todo. Diga aí glória a Deus por isso, igreja amada. Então, isto é maravilhoso, igreja. Por quê? Porque em um mundo em que há constante agitações, um mundo em que onde tudo parece incerto, saber que Deus tem poder de nos manter firmes, Deus tem poder de nos manter estáveis, isto é motivo de alegria, isto é motivo de encorajamento. Dizem escritores seculares que nós vivemos uma sociedade líquida, uma sociedade sem raízes. No meio de uma sociedade líquida, sem raízes, sem estrutura, onde a identidade das pessoas estão sendo quebradas, Deus é poderoso para te manter firme e confirmado. Isto é lindo e maravilhoso. Então as primeiras comunidades cristãs em Roma
de igual forma, eram pequenas, eram frágeis, eram sem status social. Aquelas pequenas comunidades enfrentavam divisões internas. Se você ainda não assistiu, por favor, assista Paulo, apóstolo de Cristo. Você vai ter a noção exata do que é aquela igreja em Roma. No canal Brasil Paralelo, sei que tem. Se você... mas tem um filme, Paulo, apóstolo de Cristo. Assista esse filme. Então, com todas as crises, a fraqueza da igreja de Roma, Adolfo diz assim: contudo, contra a morte da igreja, existe o poder de Deus, o poder da ressurreição. Contra todo o poder de morte que vem sobre nós, toda a fraqueza, e qualquer coisa que seja, existe o poder da ressurreição. 2 Pedro 3,14 diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro 3,14: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos de como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, olha aí, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Qual é a solução para não descair da própria firmeza? Versículo 18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então diga aí glória a Deus por isso, igreja amada. Louvado seja. Então, contra essa fragilidade humana, Paulo ergue esse louvor que Pedro acabou de erguer. Paulo ergue o louvor a Deus, o Deus onipotente que confirma e fortalece a sua igreja. Então essa doxologia não é apenas um fim, mas é uma afirmação de esperança e estabilidade para uma comunidade que estava lá em crescimento e era vulnerável e frágil, e para todas as comunidades do mundo cristãs que igualmente são frágeis e pequenas. Para a minha vida, para a tua vida, na nossa fragilidade, Deus é poderoso para pegar essa fragilidade e fazer de nós um povo forte e inabalável. O reino mais perseguido do mundo é o cristianismo, é o reino de Deus, mas é o reino que mais cresce no mundo e nunca vai parar de crescer. As pessoas mais perseguidas da história, mortas, degoladas e de todas as formas, não para de crescer, não para de ter segurança, não para de ter a paz na sua vida, não para de ter alegria na sua alma. Por quê? Ao ponto de cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Amado, mesmo que seja por meio da dor, o anseio da nossa vida é estar com o Senhor. E nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então este evangelho poderoso para confirmar é o evangelho, é o mistério revelado. 25b e 26a de Romanos 16, ele diz: conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, amados, o termo mistério, ele não se refere a algo incompreensível, esotérico, uma fumacinha que você não sabe o que é, ou então alguma coisa secreta, para sempre secreta. Não, mas o termo mistério, posto por Paulo e por outros escritores do Novo Testamento, é um segredo que só Deus conhece, mas que Deus revelou aos seus santos. Você quer ver isso em outra passagem? Colossenses 1, 26 a 29, a célebre mensagem a Colossenses diz assim: o mistério que estivera
oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou a quem? A você, amado. Diga glória a Deus por isso. Olha, o mistério que esteve oculto por todas as gerações, em toda a humanidade e em toda a história, Deus revelou a você. Aí ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é a riqueza da glória deste mistério entre nós gentios? Qual é? Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, é o Evangelho, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, o qual anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem como perfeito em Cristo Jesus. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É o poder do Evangelho que está na tua vida, amado. É o poder do Evangelho que te confirma e que vai te levar até o último dia à salvação. Quando aquela portinha do céu abre, não sei se a porta do céu faz barulho, porque deve estar novinha, então não faz nem barulho, ela vai abrir para você. Você sabe como é que você vai entrar lá? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Jesus. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então, este mistério, amado, é em sua essência o plano completo de Deus para a salvação. Agora, como esse mistério se tornou conhecido, Paulo aponta para duas vias primordiais: pelas escrituras proféticas e a pregação querigmática do Novo Testamento pelos discípulos de Jesus. Por isso Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que venho sem demora. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Uhul! É isso que Paulo está dizendo na conclusão de Romanos. Então as escrituras proféticas, que é uma das maneiras, ou seja, o Antigo Testamento, dão testemunho de Cristo. Veja, por exemplo, que João 5,39 faz referência sobre isso, e todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento, por isso aquelas referenciazinhas lá embaixo. João 5,39, examinais as Escrituras, o Antigo Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Oh Deus, obrigado, esta palavra é perfeita, é maravilhosa. E o centro de tudo, Jesus Cristo, a pregação querigmática, o evangelho pregado, nosso Senhor Jesus. Olha que João também, eu usei João, porque o livro de João é uma tese, todo o livro de João é uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é o único, soberano e verdadeiro Deus. Ele é Deus, diga glória a Deus por isso. Pai, Filho e Espírito Santo. João 20, 30 e 31 diz a palavra: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão nem escritos nesse livro. É impossível escrever isso tudo. Estes, porém, foram registrados para quê? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Levante uma das tuas mãozinhas assim e diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu único Salvador, e em nome de Jesus eu recebo no meu espírito, na minha alma, na minha vida, a vida de Jesus. Jesus, viva em mim, Jesus, viva em mim, Jesus. O meu corpo é templo da tua glória. Oh Deus maravilhoso. Temos 2 minutos, irmãos. Paulo fala sobre a obediência da fé para todas as nações. Romanos 16, 26, parte B. Ele fala: segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, nós cariocas temos a palavra. Os irmãos paulistas têm também a palavra. Nós de Olhões temos a palavra. Os irmãos de Olhinhos também têm a palavra. Ou seja, é para todas as nações.
Não existe uma nação melhor do que a outra. Não existe uma nação preferida de Deus. Deus tem filhos em todas as nações. Então Paulo está afirmando o caráter universal do Evangelho de Jesus. Um evangelho pregado segundo o mandamento do Deus eterno. Você veja, ele elenca o plano de Deus de alcançar todas as nações no mandamento do Deus eterno. Ou seja, Deus Pai é o arquiteto da salvação. Que às vezes as pessoas pensam que Deus Pai é como um juiz, diz John Piper, é como um juiz que, devido ao tecnicismo de um advogado muito bom, que usa lá uma tecnicalidade, e aí consegue livrar o cara, e Deus Pai é um juiz, cara, tá bom, esse juiz, tá bom, eu vou justificar esse cara, tá bom. Não, amado, Deus Pai é o arquiteto da nossa salvação. E Deus Pai enviou Jesus para confirmar e nos salvar pelo seu nome e pelo seu poder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, John Stott, ele diz: esse é o mandamento universal para pregar o Evangelho. Não há limites para os beneficiários do Evangelho. O Evangelho se destina a todos, sem exceção. Amado, onde tiver gente, tem alguém pregando a palavra. Tem missionários levando o Evangelho. Então essa verdade não estava totalmente clara no Antigo Testamento, mas já vinha dando testemunho pelos profetas. Mas em Cristo Jesus, a revelação máxima de Deus, a imagem de Deus perfeita, o Evangelho se desdobra totalmente. E pela revelação e o pacto que de Paulo diz: o meu Evangelho, o Evangelho que eu recebi para pregar, nós temos a plena revelação de que a salvação se dá por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê, pastor? Para que nós vivamos no mundo pecando? Não, mas pelo poder do Evangelho que transforma, pelo poder do Deus que nos confirma, vivermos a obediência da fé, que do grego é hypoken pisteos. Ou seja, se trata de uma fé que gera uma vida de obediência. É a resposta ao Evangelho que transforma corações. E ainda por fim, ao único Deus e sábio seja a glória. Depois de ouvir esse plano de Deus, Paulo, depois de meditar em toda essa escritura maravilhosa, depois de lembrar a memória daqueles irmãos, fazendo essa inclusio na dosologia final, lembrar doutrinas fundamentais, temas fundamentais, revelados desde o início da carta, depois de meditar, como dizem aí as experiências, que no fim da vida parece que passa um filme nos olhos das pessoas. Então, como que passando um filme nos olhos de todo o plano da salvação, Paulo está dizendo agora: Ele é digno de toda a glória. Amado, só Ele é digno de toda a glória. Só Ele poderia pensar em algo tão tremendo e poderoso. Romanos 16, 27 diz a palavra do Senhor: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, até quando? Pelos séculos dos séculos, amém. Então, Deus é descrito, ovelhinha amada, como o único Deus e sábio, monós sophoi theoi, do grego, ou seja, Ele é o único. Está lá em Romanos 11, 33, vamos lá, diz Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus seja louvado. A sabedoria de Deus é manifesta plenamente em Cristo Jesus. Ele é o caminho de Deus, Ele é o único caminho. E especialmente na cruz do Calvário. Ou seja, o que para o mundo é loucura, para os que creem é sabedoria de Deus. É plano de Deus na história da salvação. E agora nos foi dado a compreensão desse plano para que vivenciemos e possamos louvar a Deus por toda a eternidade. Depois de você saber que só Deus poderia salvar, e para salvar precisava enviar o seu Filho para morrer na cruz, e Ele o fez, e ainda nos revelou, e ainda aplica em nós a santificação, porque se largar a gente sozinho, a gente vai para o mundo. O que a gente faz? Só pode louvar a Deus.
Mas fala: Deus, obrigado, porque é o Senhor, do início ao fim. No início, no meio e no fim, é só o Senhor. Olha lá, rapidamente, em 1 Coríntios 1,18, diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, poder para confirmar, poder de Deus, dinamis, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da Pastor, você é louco. Obrigado. Pastor, você é meio doidinho, tomou o remedinho? Não, já tomei o remédio. É Jesus Cristo, meu Senhor. Mas como é que você crê que um galileu lá daquela vilazinha pode salvar? Eu creio porque ele transformou a minha vida. As nossas, diga, a minha vida foi transformada em Cristo Jesus. Versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, olha lá, a religião pede sinal, como os gregos, a cultura do mundo pede o quê? Sabedoria, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amado. Olha, precisamos terminar essa mensagem que já passamos aí muitos minutos. Mas eu quero terminar, amado, dizendo: primeiro, a resposta apropriada a toda essa revelação de poder e sabedoria é a única resposta que que Abraão deu. Abraão, quando entendeu na sua fraqueza, disse: gente, eu sou fraco. A minha fraqueza, o grande Abraão disse: eu sou fraco. Mas na sua fraqueza, o que ele entendeu que ele precisava fazer na sua vida? Dar glória a Deus. E ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Então, desde o primeiro hebreu até nós, esse é o grande segredo de uma vida fortalecida, de uma vida abençoada, uma vida feliz, é glorificar a Deus. Sem gratidão não há felicidade. Sem gratidão não há alegria. Sem gratidão não há verdadeira adoração. Amado, que sejam nos vales ou nos montes, glória a Deus. Na cova do leão, no mar vermelho, glória a Deus. Dentro da prisão de Roma, glória a Deus. Por quê? Porque um plano de salvação foi feito e nada poderá impedi-lo. Então, o evangelho se cumpriu, pastor? Claro! Olha a visão apocalíptica dos últimos dias. E assim terminamos. Apocalipse 7, 9 a 12. Diz a palavra: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Versículo 10: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia, aleluia. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e
alegre, Senhor. Receba nosso louvor, Pai. Receba nossa gratidão. Receba nossa alegria, Pai. Porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos amou. O Senhor nos chamou. O Senhor fez uma obra que ninguém mais poderia fazer, ninguém mais poderia arquitetar, ninguém mais poderia projetar, e ninguém mais daria o seu Filho para morrer por nós. E o Senhor o fez para nos salvar e nos dar a eternidade junto contigo, Senhor. Diante desse plano maravilhoso, diante de tal sabedoria que para o mundo é loucura, para a religião é um escândalo, mas para nós é a sabedoria e é o poder de Deus. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos e te dizemos, Pai, Tu és o nosso eterno amor. Tu és a nossa eterna alegria, o nosso prazer, o gozo da nossa vida. Pai, Tu és a paixão da nossa vida. Tudo, Pai, nós te amamos com todo o nosso ser. Assim nós oramos e louvamos, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.